Eu sou Denis Bezerra, professor, artista e pesquisador de teatro. Sou professor da Escola de Teatro e Dança e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Lidero o grupo de pesquisa Peral, Memória, História e Artes Cênicas na Amazônia, cadastrado no CNPq. Desenvolvo atividades de ensino, pesquisa e extensão, junto à universidade e outros órgãos nacionais, sobre a história e a memória das artes cênicas na Amazônia. Hoje eu preparei uma fala para vocês sobre a história do teatro no Pará, de forma panorâmica, que vai desde o período da colonização até alguns movimentos do teatro amador paraense no século XX. E no final eu compartilho com vocês um pouco sobre o grupo de pesquisa Peral, as suas linhas de pesquisa, os seus projetos e como a gente vem atuando. O primeiro movimento teatral instituído no Brasil e na região norte, ele surge com o período da colonização. Ele é chamado de teatro catequético, ou teatro jesuítico, ou como o historiador Vicente Salles determina as práticas teatrais aqui no Grão-Pará, como teatro missioneiro. Segundo Décio de Almeida Prado, um importante historiador e crítico do teatro brasileiro, os autos de José de Anchieta serviam-se, sem se importar muito com sua natureza, para compor o que se poderia qualificar de sermões dramatizados. Não demonstrava preocupação com a unidade artística da peça, nem sequer com as mais elementares, como o da língua. Então, segundo esse crítico, o José de Anchieta, um grande nome, um dos mais importantes nomes desse momento histórico, dessa produção teatral no Brasil, ele produzia os seus autos e ele procurava envolver aspectos do cristianismo, com a finalidade de catequizar os indígenas, e dialogando com aspectos da linguagem de uma maneira geral. Então ele escrevia, por exemplo, seus autos em português, em espanhol, e também, a partir do contato que ele teve com algumas comunidades e etnias indígenas, ele aprendeu o tupi, o guarani, e ele inseriu dentro da sua dramaturgia expressões buscando um diálogo entre a cultura indígena e o cristianismo, como, por exemplo, na cultura indígena, eles não têm essa referência a Jesus Cristo, a Maria, a toda essa teologia cristã. Então, o José de Anchieta pegou, dialogou, por exemplo, determinadas expressões. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus na língua tupi é Tupã, então o Filho de Deus é o filho de Tupã. Maria é a mãe de Deus. Se Jesus é Deus e Deus é Tupã, Maria é Tupanci, porque na língua indígena Tupanci é a mãe de Tupã. Então José de Anchieta desenvolveu essa dramaturgia e, além de escrever os seus autos, ele encenava dentro daquele contexto, dentro daquela sociedade do século XVII. Um segundo importante historiador do teatro brasileiro, Sábato Magaldi, refletindo sobre as origens do teatro brasileiro nesse momento do século XVI e do século XVII, ele diz o seguinte: por coincidência ou pelas peculiaridades de seu processo colonizador, o Brasil viu nascer o teatro das festividades religiosas. O teatro, nesse momento, estava atrelado às atividades da Igreja Católica. Ele diz o seguinte: na Grécia, essa origem, embora fosse de outro caráter, no caso o culto dionisíaco, veio propiciar mais tarde o apogeu da tragédia e da comédia. Então ele faz uma comparação com a origem do teatro ocidental, que é na Grécia Antiga, e ele compara que na Grécia Antiga o teatro estava também ligado a uma prática religiosa, a festividades, a atividades cívicas.
ele continua: não se pode afirmar que no Brasil os autos jesuíticos tiveram descendência. Entretanto, ao lado de seu valor histórico indiscutível, apraz-nos pensar que eles nos deram marca semelhante à dos inícios auspiciosos do teatro em todo o mundo. Quando nós estudamos a história do teatro em várias civilizações, os estudiosos sempre destacam que as origens do teatro estão relacionadas às ações do Estado, aos atos públicos, às festividades, aos cultos, no caso de sociedades politeístas, a deuses, a entidades. E na Grécia Antiga, o teatro está diretamente relacionado ao culto a Deus Dionísio. A partir disso, eu gostaria de destacar para vocês 3 palavras muito importantes dentro dos estudos do teatro. A primeira é a origem grega da palavra. Em grego, teatro é teatron. O que significa teatron? Significa o lugar de onde se vê. Então nós vamos ao teatro, ao edifício, e esse edifício, o teatron, é o lugar onde se vê. O lugar onde se vê ações representadas, dramatizadas, onde se vê atores representando personagens. Nessa comparação a festividades e a cultos religiosos, o teatro grego, como já foi dito, está relacionado ao culto ao deus Dionísio. Dionísio era o deus do vinho e existia o culto a esse deus, chamado de Dionísias ou Dionisíacas. E nesses cultos, como contemporaneamente em muitas religiões, quando se vai a um culto, a uma missa ou a uma celebração, nesses rituais se canta, se dança, se louva ao sagrado. E assim era na Grécia Antiga. E esses cantos entoados ao deus Dionísio se chama ditirambo. E desses ditirambos está a origem a origem do teatro. No caso, na Grécia, nós tínhamos 2 gêneros, a tragédia e a comédia. A própria palavra tragédia, ela é a fusão de 2 outras palavras. Trago, que significa em grego bode, e ode, que significa canto. Portanto, tragédia é o canto ao bode. O canto ao bode, porque o bode, animal, é a simbologia do deus Dionísio. Então, passado esse pequeno momento introdutório sobre o teatro jesuítico, alguns aspectos, alguns conceitos do próprio universo teatral, eu adentro na história do teatro no Grão-Pará, que se dá a partir do século XVII, quando Belém é fundada em 1616 e algumas décadas depois, segundo alguns relatos históricos, já presenciávamos a realização de encenações. O historiador Vicente Salles pontuou o seguinte: durante os primeiros tempos, as referências confundem a história das capitanias do Maranhão e Grão-Pará. O domínio do vasto território brasílico do extremo norte exigiu da metrópole ação política especial diretamente subordinada a Lisboa, traduzida na divisão do espaço colonial em 2 estados. Existia o Brasil, com sede, com a capital em Salvador, a primeira capital do Brasil, e existia, independente do Brasil, o Maranhão e o Grão-Pará, com sede ora em São Luís, ora em Belém. Inicialmente era Maranhão ou Grão-Pará, ou Grão-Pará e Maranhão. Só na segunda metade do século XVIII que eles se separam e se tornam estados diferenciados, estados autônomos. O Maranhão, com a capital em São Luís, e o Pará, com a capital em Belém. E dentro desse processo de colonização, o teatro, como já foi visto anteriormente,
ele foi introduzido através da Igreja Católica, através dos jesuítas e de outras ordens que vieram para esse território para desenvolver a sua política de catequização. Os historiadores Rafael Chambuleron e José Neto pontuam o seguinte: eles dizem, no estado do Maranhão e Pará, durante o século XVII, os religiosos conseguiram construir uma incrível rede de colégios. Santo Alexandre, em Belém, que hoje é o Museu de Arte Sacra, e Nossa Senhora da Luz, em São Luís. Além desses colégios, eles construíram aldeias e residências que cristalizou o seu poder e o seu apostolado na região. O crescimento da ordem, principalmente no século XVIII, ensejou inúmeros conflitos com moradores e autoridades, sobretudo em torno da mão de obra indígena, fundamental para a região. A historiografia tem insistido nesse embate como uma chave interpretativa para entender a própria presença jesuítica na Amazônia, o que ensejou que se deixassem de lado outros aspectos importantes do apostolado da Companhia de Jesus, que são igualmente relevantes para entender a forma como a ordem organizou o seu governo na região. Essa questão apontada pelos historiadores é muito importante, porque os jesuítas têm um papel fundamental no processo de colonização, na construção de colégios e, consequentemente, como nós vamos ver adiante, na promoção de eventos, na promoção da arte e, no caso aqui em questão, do teatro. Então, a partir dessa pequena introdução, eu destaco 3 funções importantes para o teatro nesse período. As representações, as obras encenadas, seja no espaço público ou dentro dos colégios jesuítas, ela tinha a função de educar os filhos das famílias abastadas, desses territórios que se formavam ao longo da região. Ela tinha como função a conversão dos indígenas e também o teatro, ele fazia parte desse circuito cultural dessas pequenas vilas, né? Então o teatro ele não pode ser visto somente como um espaço de catequização, de dominação, de aculturação dos povos indígenas. Isso acontecia, mas o teatro também estava presente nos processos educativos das elites e, consequentemente, dentro da programação cultural, dentro do espaço do lazer daquela sociedade. Novamente, dialogando com os historiadores Rafael Chambuleron e José Neto, eles pontuam o seguinte: se o ensino dos meninos índios e dos catecúmenos era uma preocupação fundamental da Companhia de Jesus no Maranhão, como fora e era então também em todo o Brasil, a chegada do padre Antônio Vieira a São Luís, um dos grandes nomes da Companhia de Jesus e também do movimento, hoje, do movimento literário brasileiro, o Vieira esteve na Amazônia, esteve em São Luís e também em Belém. E a sua chegada foi muito importante, porque implicou igualmente numa articulação que ia além do problema da evangelização dos indígenas. Se havia que formar os índios aldeados, havia igualmente que instruir os moradores das comunidades portuguesas, principalmente das cidades de São Luís e Belém. Então esse processo de educação, esse processo de envolvimento dos padres da Companhia de Jesus com essas cidades, ela não estava ligada apenas nesse processo de evangelização dos indígenas, mas essas comunidades também demandavam a necessidade de educar os seus filhos. Isso é muito importante ser destacado. Dentro desse contexto, nós temos a produção teatral. Segundo Vicente Salles, esse teatro religioso produzido pela igreja foi a nossa primeira manifestação cênica.
Ele diz: o teatro religioso apareceu na crônica paraense em 1654, quando os jesuítas fizeram representar auto sacramental durante as solenidades da Paixão e Morte de Jesus Cristo. Em 1677, realizou-se na portaria do Convento das Mercês, em Belém, a representação de uma comédia e, conforme a notícia, admite-se que os espetáculos eram comuns no local. Então, o historiador nos dá pista do seguinte: nós temos o primeiro relato dessa primeira manifestação teatral, que seria uma representação da Paixão e Morte de Jesus Cristo, que é muito comum. A Paixão de Cristo é algo que faz parte da nossa tradição teatral. Até hoje, essa produção teatral é muito viva no Pará, no Brasil e especialmente também em Belém. Mas há a presença já de outros gêneros, não só desse teatro religioso, mas a presença de determinadas encenações como comédias, como tragédias. Apesar que os estudos pontuam que o público da época gostava mais do gênero cômico. Então, o Vicente Salles continua a sua reflexão. Ele diz o seguinte: os missionários, nesse processo de catequização, nesse processo de educação que eles desenvolveram, eles utilizaram elementos, entre aspas, tirados da vida brasileira de então, daquele contexto social, daquele contexto cultural do Pará, do Maranhão, do Brasil colonial. E ao diversificarem os tipos de espetáculos sacros, comédias, inserir o teatro dentro dos colégios, dentro das celebrações, dentro das festividades dos santos, possibilitaram a abertura do modelo à contaminação das etnias e culturas subjugadas, principalmente a cultura indígena, e depois, no século XVIII, da cultura dos africanos escravizados trazidos para o Brasil. Daí, certamente, geraram-se polêmicas em torno dos espetáculos e de sua evangelização. Por que isso acontecia? Porque a classe dominante, ela não aceitava determinadas inovações ou tendências dos missionários de promoverem, pelo menos em tese, o congraçamento étnico, essa celebração, essa união étnica entre indígenas e brancos e portugueses, e depois entre brancos e negros e índios, usando o próprio nativo como ator. Isso é um elemento muito importante, que os tradicionais estudos da história não dão muita ênfase, mas seria importante destacar que, se nós formos considerar esses fatos históricos, os nossos primeiros atores são os indígenas. Foram eles que começaram a atuar nas peças promovidas pelos padres da Companhia de Jesus, embora subjugado e recitando textos que afirmavam a sua capitulação cultural. Então, os indígenas eram atores, mas essas peças não falavam de sua cultura, falavam da cultura europeia, da Igreja Católica, da vida dos santos, desse processo de evangelização, dos heróis portugueses, dos heróis europeus. Então, o missionário, os padres, eles visavam converter o indígena, atrair e educar o povo segundo os padrões europeus de cultura. Então, o teatro é muito importante. Percebam, o teatro não era um espaço de evangelização, mas era um espaço para educar o povo, para evangelizar, converter, como hoje os estudos mostram, para aculturar, né? Só dentro dos padrões de cultura europeia. Então, esse, em linhas gerais, é o movimento teatral no século XVII e também no século XVIII. Um outro fator histórico que eu gostaria de destacar com vocês é que
é o seguinte: o Vicente Salles, ele diz, ele pontua que com o tempo, essas comunidades, essas localidades que se formaram na região amazônica não, não, não estavam mais satisfeitas apenas com representações sagradas, religiosas. Então começaram a demandar por representações do que ele chama de teatro profano. E com essa demanda, havia também a necessidade de um espaço próprio para o teatro, porque a igreja, ela não permitia encenações profanas dentro do espaço sacro. Então havia uma necessidade de um teatro próprio para essas representações. Então, o Vicente Salles pontua: havia necessidade da construção de uma casa de espetáculos que obedecesse à exigência dos hábitos europeus, que se tentavam reproduzir principalmente quando Belém se transformou a capital de vasto território, sede de poder político, econômico, militar e religioso. A partir de 1737, temos notícias de representações profanas no Pará. A partir dessas demandas, que a sociedade tinha por espetáculos que não estivessem ligados somente ao fato religioso, isso proporcionou a construção do primeiro teatro existente na região norte, especialmente em Belém, que é a Casa da Ópera. Segundo Vicente Salles, a construção desse teatro durou... ela foi encomendada pelo governador João Pereira Caldas ao famoso arquiteto Antônio Lande. Antônio Lande é responsável por esse processo de urbanização, de modernização do espaço urbano de Belém no século XVIII, a construção de igrejas como a Catedral, a Igreja de São João, o Palácio do Governo, hoje Palácio Lauro Sodré, o Museu do Estado, algumas igrejas da cidade, como Santana, Nossa Senhora do Rosário, e coube a ele também a construção, né, desse primeiro teatro da cidade de Belém. O Vicente Salles pontua que a sua construção durou mais ou menos 5 anos, porque, segundo fontes, ele foi inaugurado em 1780. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que, por mais que o nome seja Casa da Ópera, e ópera contemporaneamente é um gênero do teatro musicado, naquele contexto, ópera era sinônimo de teatro. Então, Casa da Ópera é a casa do teatro. Então, se encenava, se apresentava dentro desse espaço todo tipo de gênero. Um outro dado histórico importante é um alvará publicado em 1771, um documento publicado pelo rei de Portugal, Dom José I, e o seu ministro Marquês de Pombal. E esse alvará aconselhava a construção de teatros públicos por serem considerados escola onde os povos aprendem as máximas sãs da política, da moral, do amor à pátria, do valor, do zelo e da fidelidade com que devem servir os seus soberanos. Uma coisa importante se destacar também que, graças a esse documento, a esse alvará, o teatro brasileiro, o teatro no território, em todo o território, vai se transformar de forma muito significativa. Primeiro, se constroem esses teatros específicos, né, esses edifícios específicos para apresentações teatrais. Um outro ponto muito importante é a oficialização da profissão de ator. Então essa função sai da marginalização e passa a ser um ato oficial. Isso é muito importante. E isso ocorreu porque Marquês de Pombal
e o Dom José I, rei de Portugal, inspirado nas ideias, na filosofia, no movimento iluminista francês, buscou renovar Portugal e, consequentemente, suas colônias. Então, esse é um dado muito importante que eu gostaria de destacar. A Casa da Ópera, ela não existe, ela foi destruída no início do século XIX. Ela entrou em desuso, procuraram reformar, mas por outros motivos se abandonou esse espaço. Nós temos apenas uma imagem, um desenho do século XIX, de 1869, que descreve a paisagem do que hoje seria a Praça Dom Pedro II, no centro de Belém. Então, o desenho é sobre o Palácio do Governo, hoje Museu do Estado, e ao lado ficava a Casa da Ópera. Então, nesse desenho aparecem as ruínas. O historiador Vicente Salles, ele diz o seguinte, que no século XIX se construiu um outro teatro, que eu vou falar mais à frente para vocês, e a Casa da Ópera seria reformada. Só que devido a vários fatos políticos ocorridos no Pará, como a cabanagem, que destruiu a cidade, abandonou-se essa ideia esse projeto desse teatro. E quando Belém começou a viver outros ciclos econômicos, como o ciclo da borracha, na segunda metade do século XIX, o teatro foi abandonado e também a cidade foi crescendo. Foi aí que surgiu, que se construiu o tão famoso Teatro da Paz, no antigo Largo da Pólvora, hoje Praça da República. E, segundo Vicente Salles, nesse mesmo espaço, a partir das ruínas da Casa da Ópera, se reergueu um novo prédio, que é o Palácio Antônio Lemos, hoje sede da Prefeitura de Belém, ao lado do Palácio Lário Sodré. Nós temos no Brasil algumas casas da ópera que existem até hoje, desde o século XVIII. Por exemplo, a Casa da Ópera de Ouro Preto, que é considerado o teatro mais antigo da América Latina. O teatro que ainda existe, né? Um teatro que resistiu ao tempo. Então, a Casa da Ópera de Ouro Preto é o teatro mais antigo da América Latina. Passado esse momento, eu apresento para vocês alguns aspectos sobre o movimento de teatro amador no século XX, e para falar desse tema eu vou recorrer a algumas questões do século XIX também. Então, esse movimento do teatro amador do século XX, principalmente entre os anos 40 e os anos 60, que é o recorte temporal que eu me dediquei, que eu escrevi a minha dissertação e minha tese, eu percebi que as produções teatrais na capital do estado, em Belém, estavam ligadas à concepção de transformação da cena local por meio do contato com o teatro considerado canônico e clássico. Claro que existem várias cenas de teatro, existem vários grupos, vários movimentos. Eu estudei o movimento de teatro amador e de estudante, que eram grupos que se organizavam em torno das faculdades, principalmente da Faculdade de Direito, e também de algumas escolas, em torno de lideranças que hoje são nomes importantes da nossa história, como Margarida Esquiva Zappa, depois Angelita Silva, Maria Silvia Nunes, Benedito Nunes. Mas existia a cena teatral dos grupos populares, o teatro de boi-bumbá, de pássaro, de pastorinha, existia o Teatro da Paixão de Cristo, existiam companhias estrangeiras e nacionais que frequentavam os circuitos culturais de Belém, principalmente na época do Círio de Nazaré. Porém, para esse movimento de teatro, desses estudantes, desses universitários, eles estavam preocupados, diferente desses outros movimentos teatrais, eles estavam preocupados em renovar, eles queriam transformar, eles queriam modernizar,
algo muito ligado aos movimentos artísticos do século XX. E esse movimento de teatro amador valorizou a tradição cênica, a tradição teatral, a tradição literária, e são elementos muito importantes para esse movimento cultural de Belém. E eles viam a vanguarda artística em diferentes momentos e contextos dentro dessa cena teatral em Belém. Então, eu procuro debater, analisar, fazer uma reflexão sociocultural, apresentando os aspectos poéticos, o que eles pensavam sobre teatro, quais eram as suas experiências teatrais, e também o contexto sociopolítico dos anos 40, dos anos 50 e 60. E uma coisa interessante que eu gostaria de pontuar com vocês é o sentido de modernidade e tradição. Por quê? Porque todo movimento que se coloca como vanguarda, vanguardista, moderno, ele quer romper com algo, ele quer romper com a história, ele quer romper com a tradição. Só que eu percebi que existem duas tradições para esse movimento de teatro amador. Existe essa tradição que eles queriam romper, que eles queriam modificar. E qual era essa tradição? A tradição ligada ao teatro popular, ao teatro comercial, ao teatro de revista, porque eles diziam que esses gêneros, eles eram gêneros que só serviam para fazer o público rir. Eles não acreditavam que esses gêneros cômicos iriam transformar a sociedade. Afinal, é uma geração que vivenciou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, ditadura Vargas. Então eles queriam, a arte para eles era um espaço de transformação social, de uma possibilidade de humanizar a sociedade. E eles acreditavam que esses gêneros não serviam. E quais eram os gêneros que serviam? Era uma outra tradição. A tradição do teatro europeu, a tradição do teatro ligado à dramaturgia, como Shakespeare, como as tragédias gregas, como a comédia francesa, por exemplo, Molière, a dramaturgia francesa, Molière, Racine, os autores brasileiros do século XIX, como Machado de Assis. Então, essa tradição, era a tradição que eles buscavam se inspirar. Só que essa tradição, para eles, era uma vanguarda. Então, eles queriam modernizar, transformar a cena teatral de Belém a partir do contato estético com essas obras de arte. Então, como eu aponto nas minhas pesquisas, há duas percepções de tradição. Havia essa tradição teatral brasileira e paraense, muito ligado aos gêneros ditos por eles como rasteiro, como menores, um teatro que era feito para rir. E há uma tradição do teatro ocidental, que para eles era um modelo de modernidade, de vanguarda. Então, as obras encenadas em Belém, nos palcos de Belém, nos anos 40, a partir dos anos 40 em diante, vão dialogar entre a vanguarda, o novo, os novos autores que surgiam, principalmente europeus, alguns brasileiros, mas também a necessidade de mostrar a história do teatro, a tradição teatral, montar tragédias, montar um Shakespeare, por exemplo. E dentro dessa tradição teatral paraense que eles buscavam negar, estava o teatro popular. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de um teatro muito importante, que é o Teatro Providência, que ficava no Largo das Mercês, no centro da cidade. Esse teatro foi construído, ele era de madeira, ele foi construído para ser provisório, mas ele ficou por muito tempo devido à cabanagem. É interessante porque o teatro, nesse momento, era um espaço não só de lazer da sociedade, mas ele também era um espaço de manifestações cívicas, militares. Por exemplo, a cabanagem, que é um importante movimento político
uma revolução popular do século XIX se iniciou dentro do Teatro Providência, né? O governador da época assistiu um espetáculo e após o espetáculo houve um motim e ele foi assassinado no dia 6 de janeiro de 1835 e no dia 7 Belém já acordou sob o domínio do povo cabano. Então, a partir do texto do Vicente Salles, ele nos mostra que a cena teatral em Belém, já no século XIX, nessa primeira metade do século XIX, já havia a criação de grupos de teatro amador, como o Teatro União e Amizade, formado por militares, estudantes, famílias, alguns familiares desses militares, de algumas autoridades da cidade. Havia a presença do gênero elogio dramático. O elogio dramático é um gênero composto para, como o próprio nome diz, é para celebrar fatos, celebrar situações como a fundação ou a inauguração de um órgão público, como nós temos um elogio dramático, uma dramaturgia de um autor chamado Tenreiro Aranha, um dos nossos primeiros dramaturgos, que ele escreveu um drama para celebrar a criação da Casa da Pólvora, né, de uma fábrica de pólvora que foi fundada no final do século XVIII, nas margens do rio Aurá. E eles também faziam dramas para celebrar o nascimento de príncipes, da família real portuguesa. Então era um gênero muito presente. Como eu disse anteriormente, o teatro não era só um espaço de lazer, né? O teatro, no caso, o edifício teatral, ele não era voltado só para apresentações cênicas, mas também para atividades cívicas e militares. E além desse circuito, esse circuito teatral dentro desses espaços específicos, como o Teatro Providência, o Vicente Salles pontua a presença de outras manifestações artísticas teatrais, como a mímica, como malabares, como artes circenses, os mimos, que é tão frequente desde a Grécia Antiga, né? Então, é um outro circuito teatral, é um circuito cênico desse trabalho, desse artista que não está no palco, mas está na rua e está realizando a sua arte. Outros teatros que eu gostaria de destacar para vocês é o Teatro Chalé, fundado em 1850, no antigo bairro de Nazaré, que na época era periferia, era uma chácara, uma fazenda, hoje é centro da cidade. Bem ao lado da Basílica tinha esse teatro, um teatro simples, que marca a presença de artistas franceses em Belém. Então, há relatos da apresentação de óperas italianas, óperas francesas nesse teatro. E também um teatro que existia num hotel muito famoso na cidade, chamado Grande Hotel, construído no final do século XIX e infelizmente foi destruído em 1970. Nesse hotel muito famoso, se hospedou assim, se hospedaram intelectuais importantes como Mário de Andrade, quando esteve em Belém. Ele tem crônicas que ele fala dos sorvetes deliciosos que ele tomou dentro do Grande Hotel, né? E outras autoridades. E dentro desse hotel havia um teatro, que era o Palace Theatre. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, Belém era uma base. A base aérea de Valdecanes é uma herança da Segunda Guerra, né? Então existia uma base norte-americana em Belém, e dentro desse teatro há relatos que muitos artistas e companhias norte-americanas vinham para Belém e se apresentavam nesse teatro para os soldados norte-americanos residentes na cidade.
Então, quais são os sentidos de vanguarda e modernidade para esse movimento teatral? Eles entendiam a arte como um elemento emancipador, formativo de gostos de ciclos sociais fechados, não preocupados com transformações mais generalizantes a priori, mas com os próprios circuitos nos quais transitavam. Isso criou uma rede de produção e circulação de ideias e obras, presentes nos espaços como suplementos literários e revistas de arte e cultura, e nos encontros coletivos por meio de grupos de teatro e cineclubes. Então, hoje nós trocamos informações, nos reunimos pelas redes sociais, né? Nós temos grupos em determinadas redes sociais, divulgamos a nossa arte nessas redes, mas dentro desse contexto dos anos 40, os anos 50, esses jovens eles socializavam através dos grupos de teatro, através dos cineclubes. Então eles se encontravam para debater arte, escreviam e publicavam nos suplementos literários. Então esses espaços eram muito importantes. Um outro sentido de vanguarda e modernidade que eu já falei para vocês eles acreditavam nas formas do teatro erudito, nessa tradição. Eles acreditavam que o público deveria entrar em contato com essas obras, assim como eles tinham a possibilidade de conhecer essas obras, eles queriam encenar esses autores, esses textos que eles acreditavam ser de fundamental importância para a cultura, para o cidadão. Um outro sentido de vanguarda é a arte, o teatro como espaço de projeção da ideia de um homem novo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, após o Estado Novo, o governo Vargas, a ditadura Vargas. Então, o teatro e a arte precisava projetar a ideia de um homem novo, de uma nova sociedade, com prospecções em relação aos espaços sociais em que viviam e também com a necessidade de arquitetar novos princípios artísticos culturais. Então, para uma sociedade nova, para um homem novo, precisamos de novas formas, novas obras, novas experimentações teatrais, artísticas. E por último, o outro sentido de vanguarda e modernidade que eu percebi durante a pesquisa era a função educativa do teatro. Então, o teatro ele tinha essa função, era uma função de educar o povo. Só que para isso era necessário ações, e esses estudantes eles se engajaram muito, né, com a necessidade de refinar os gostos das plateias, a presença da cultura teatral por meio não só de espetáculos, mas era necessário ensinar teatro, era necessário garantir o contato com o teatro e com a arte no ensino básico, no ensino público, nas escolas formais brasileiras, e também qualificar esses artistas através de escolas de arte dramática, que são pautas que nós buscamos até hoje. Então, nos anos 40 e 50, esses jovens queriam isso. E eles conseguem, né, na década de 60, a partir da fundação da primeira escola de teatro da região norte, que existe até hoje, que é a atual Escola de Teatro e Dança, da UFPA. Então, alguns grupos dessa época que eu pesquiso são o Teatro do Estudante do Pará, fundado em 41, que existiu de 41 a 51, e tinha por liderança um importante nome do nosso teatro, que é a Margarida Esquivazapo. Eu separei um trecho onde ela fala do que era o Teatro do Estudante. Ela diz o seguinte: a gente que criou o Teatro do Estudante não se limita a representar o papel que lhe coube. Tudo que se vê na cena é produto de estudantes. Quero dizer que depositamos grandes esperanças na temporada que se iniciou, certos de que o nosso povo, compreendendo os altos objetivos que nos inspiram, estimulará com sua presença e seus aplausos esse magnífico movimento cultural de nossa mocidade estudiosa. A importância da juventude, a importância do jovem estudante. Tem algumas imagens desse grupo, de alguns espetáculos, da sua estreia. O segundo grupo que eu quero pontuar com vocês é o Norte Teatro Escola do Pará,
que existiu de 1957 a 62, e eu trago uma frase da sua diretora, Maria Silvia Nunes, que ela diz o seguinte: no Norte Teatro Escola era um pessoal que veio porque gostava, não tinha título, não ganhava nada, não ia ter coisa nenhuma, era prazer. O que a gente trabalhava era com enorme prazer. Então era um grupo de teatro amador, não era um teatro profissional, eles não buscavam a profissionalização, como eu disse anteriormente. Para esses jovens, para esses estudantes, professores envolvidos, o teatro era um espaço de transformação social. O teatro não era um espaço ainda de profissionalização, por isso que é o teatro amador. Também apresento aqui para vocês algumas imagens do grupo. Tem aqui uma imagem muito importante do grupo em Recife, em Olinda, em frente à Catedral de Olinda, durante o primeiro Festival de Teatro do Estudante, realizado em Recife, em 58, onde esse grupo paraense encena pela primeira vez o texto, que depois virou um texto muito famoso, do autor pernambucano João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Nós temos aqui uma imagem do ator Carlos Miranda como Severino, esse ator paraense que foi o primeiro a interpretar esse grande personagem da literatura e do teatro brasileiro e mundial. E para finalizar esse nosso momento, esse nosso encontro, indo já para o nosso último momento, depois de toda essa apresentação, dessa exposição, desses fatos, de mostrar a importância do teatro para a nossa sociedade e a importância de conhecer essa história, eu falo um pouco para vocês sobre o grupo de pesquisa Peral, Memória, História e Artes Cênicas na Amazônia. É um grupo que surgiu em 2017, eu sou líder desse grupo, e nós temos duas linhas de pesquisa. A primeira se chama História e Historiografia das Artes Cênicas na Amazônia, e junto com alunos de graduação e de pós-graduação da universidade e outros pesquisadores da cidade de Belém e de outros lugares do Pará e também do Brasil, essa linha tem por objetivo estudar a produção cênica na Amazônia em uma perspectiva historiográfica. Além disso, desenvolver trabalhos que valorizem as artes cênicas na região amazônica. Valorizar tudo isso que eu mostrei para vocês de forma bem panorâmica, bem sucinta, né? Então, essa linha de pesquisa se dedica a produzir conhecimento, a produzir narrativas e trabalhos que valorizem essa nossa grande história. Porque nós temos uma grande história do teatro, que ainda precisa ser investigada, precisa ser cuidadosamente analisada e produzir narrativas sobre essas experiências teatrais, tanto do passado como também do presente. A outra linha de pesquisa se chama Memórias e Performatividades. Ela trabalha com produções culturais da região amazônica, em diálogo com os estudos da memória e das artes da cena. Nós já tivemos 2 projetos de pesquisa, um que foi o que nasceu o grupo, chamado Teatro em Belém, Poéticas, Memórias e Militâncias, onde nós investigamos grupos, artistas, obras de arte produzidas em Belém no período da ditadura militar brasileira de 64 a 92. Esse projeto foi encerrado e desde 2019 iniciamos um novo projeto, que é um grande guarda-chuva chamado Memória, História e Artes Cênicas na Amazônia, onde nós reunimos pesquisadores que debatem, que discutem as artes cênicas nesse diálogo com os estudos da memória e da história. E nós também temos um projeto de extensão, esse diálogo com a comunidade, chamado Memórias Cênicas, Formação, Reflexão e Práticas Performativas, onde nós desenvolvemos eventos, seminários, congressos, atividades formativas e dentre outras. E para finalizar esse nosso encontro, eu gostaria de deixar uma mensagem, uma reflexão final para esse encerramento sobre a importância
da história do teatro e da história do teatro no Pará. A pesquisa e a escrita sobre as práticas cênicas da e na Amazônia brasileira, entendendo tais práticas como um conjunto de ações de artistas, suas obras, dramas, espetáculos, de críticos e demais categorias envolvidas, são fundamentais para se compreender as representações sociais, políticas, ideológicas e estéticas na região. Então, eu fecho esse momento, agradeço por esse espaço, por essa troca, e dizer para vocês que é importante a valorização das nossas tradições, a valorização da nossa memória, a valorização de nossos artistas. É muito importante conhecer a nossa história, conhecer a nossa história do teatro paraense. Essa história que já está escrita e essas várias histórias que ainda não foram escritas, mas que fazem parte do nosso imaginário. Vamos celebrar a nossa arte, vamos celebrar nossos artistas, vamos valorizar esses artistas que se dedicam a essa arte tão importante que é o teatro.